pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje o caso é um pouco intenso, então já deixa seu like, já manda pra todo mundo que você conhece. Eu vou deixar minhas redes sociais aí, quem quiser me seguir vai lá. Então hoje a gente vai falar sobre Relisha Rudd. Relisha nasceu dia 29 de outubro de 2005 em Washington, D.C., onde ela morava com a sua mãe, seu padrasto e mais 2 irmãos. Ela era conhecida por ser uma garota alegre, amável, muito esperta. Ela adorava coisas coloridas, ela principalmente rosa e roxo. A Relisha, ela era dita como muito esperta e ela adorava ir para a escola. E assim como várias meninas da idade dela, ela tinha um grande sonho de ser uma cantora, uma modelo. E eu acho que assim, ela poderia ter sido isso, mas a vida familiar da garota não era das melhores. E por conta disso, a Relisha sempre estava metida em atividades extracurriculares. Ela fazia parte das escoteiras, ela também era líder de torcida. Basicamente, ela fazia tudo o que ela podia para ficar o máximo de tempo longe da casa dela. Essa é a Samika, mãe da Relisha mais jovem. Ela viveu no sistema de abrigos e teve uma infância muito difícil e instável. Ela entrou no sistema de adoção com 6 anos e ficou nele até os 18 anos. Nesse período ela teve muitos altos e baixos. Então ela teve a Relisha com um homem chamado Ivan Rudd. Agora não se sabe muito sobre o Arvin. O que sabemos é que em 1992 ele foi preso por homicídio culposo, acusado de matar a sua filha de apenas 17 meses de idade. Ele pegou 15 anos de prisão por isso e aí em 2002 ele foi solto e desde então nunca mais foi preso. E a Relisha não era a única filha do casal, eles ainda tinham um filho mais velho juntos. E aí em 2012 o Arvin tenta pedir a custódia das crianças, né? Mas o pedido é negado. E aí ele só consegue receber direitos de visita quando a Relisha tinha 8 anos de idade. Então, por muito tempo, a figura paterna da Relisha foi Anthony Weller, que era seu padrasto, e ele também era pai dos seus 2 irmãos mais novos. Sobre a infância do Antônio também podemos dizer que não foi das melhores, ele também sofreu abusos, ele também viveu em abrigos, era assim, toda a estrutura familiar dela era bem complicada, sabe? Acho que nesse ponto dá de falar que a Relisha já tinha sofrido certos abusos. Oficiais do Conselho Tutelar estavam de olho já nela, porque ela estava aparecendo com certos hematomas. Hematomas assim que crianças não deveriam ter, sabe? Mas como eles não conseguiram comprovar o abuso, eles não conseguiram fazer nada. A família da Relisha foi despejada cerca de 3 vezes por causa da falta de dinheiro para pagar o aluguel. E na terceira vez eles acabam indo parar em um abrigo chamado DC General Shelter. Antes de tudo é importante falar que esse abrigo tinha algumas políticas que eram para ter mais controle, sabe? Uma delas era que os funcionários não podiam falar com os moradores, não podiam ter amizade com os moradores. E a outra era que todo dia à noite eles fariam uma contagem e veriam se todos os moradores estavam nos quartos. Dessa forma eles iam ter um controle melhor sobre os moradores. Parece bem bom, né? Entretanto, nesse abrigo era conhecido por ter muitos usuários de drogas, ter bastante violência. E além de que ele era muito sujo, tinha inseto por toda parte. Moradores falaram que já encontraram guaxinins dentro dos armários deles. Então, assim, não era um local ideal para nenhuma criança morar. Dito isso, dá de entender como a Relisha chegava na escola, porque os professores falavam que ela chegava muitas vezes suja, faminta. Então eles pegavam, davam um banho nela, colocavam roupas limpas na garota, alimentavam ela, sabe? E é por isso também que ela não gostava de ficar muito em casa, porque era um ambiente muito hostil. E assim, nenhuma criança merece viver numa condição dessa, né? Além da escola, das atividades extracurriculares, a Relisha gostava muito de ficar na casa da tia dela chamada Ashley, que apesar de não ser uma casa grande, era tipo assim, confortável e dava o amor que ela precisava, sabe? E aí entramos em um outro ponto que teve um momento que a Relisha estava na casa da tia dela
E a tia dela recebe a ligação de um homem que se identifica como Khalil Tatum. E ele fala que ele sabe onde é que ela mora e que ele tá indo buscar a Relisha. A Ashley acha a situação assim meio estranha. Então ela liga pra Samika e a Samika no telefone confirma, fala que ele era o padrinho dela e que era pra ela deixar ele buscá-la. Então, com o passar do tempo, a Relisha acaba ficando muito próxima desse homem. Inclusive, ele é apresentado pra Ashley e pra avó da Relisha também. Então, assim, a família toda conhece ele, tem uma confiança nele. E ele levava ela por toda parte. Levava ela pra fazer compras no shopping, dava presente pra ela, levava ela a comprar roupas. Teve uma vez que ele deu até um Kindle pra ela, que é um presente, assim, bem bacana, assim, pra uma criança, né? Só que a relação desse cara, desse Khalil Tatum, era somente com a Relisha. Ele não tinha outra relação assim com os irmãos dela, por exemplo, era só com ela. A relação deles dois era tão próximas que chegou ao ponto da Relisha começar a frequentar a casa dele e até posar lá. Teve uma vez que ela ficou cerca de 3 semanas na casa dele e, tipo, a mãe dela nem aí, sabe? Nem ligou pra saber como é que a filha dela tava. A Alicia sempre foi muito negligenciada pela família dela, principalmente pela mãe dela, que muitas pessoas acreditam que era uma usuária de drogas e por isso ela tinha episódios e episódios. Aí, galera, entramos em um outro ponto. A Alicia, que adorava ir pra escola, chega no momento que ela começa a faltar várias e várias vezes seguidas, sem nenhuma justificativa. A escola entra em contato com a Samika, marca uma reunião, e ela vai e fala que a Relisha não tá indo porque ela tá num tratamento com o Dr. Tatum. Realmente a escola acreditou nisso, só que daí ela marca uma outra reunião com a Samika e pede para que ela levasse o Dr. Tatum junto, para que eles pudessem justificar as faltas da menina. Só que nessa reunião só vai a Samika, o doutor não vai, e ela passa um telefone de contato para a escola desse doutor. Então a escola entra em contato com esse Dr. Tatum e pede qual que é a situação da Relisha, né? E ele fala que eles estão terminando um tratamento neurológico. E então a escola pede para que ele pudesse mandar laudos e atestados para que fossem justificadas as faltas da menina. Ele concorda em mandar esses documentos, mas a escola nunca recebeu nada. Então, como a Relisha estava faltando quase metade do mês de março ali, de 2014, a escola entra em contato com o conselho tutelar, que eles têm uma resposta meio lenta, eles só vão fazer uma visita no abrigo para conferir a menina no dia 19 de março de 2014. E lá no abrigo eles começam a perguntar os moradores sobre esse Dr. Tatum, se eles conheciam ele e tal. Inclusive eles perguntam pra Shamika, que fala que ela tá num tratamento com um médico. E aí, meus queridos, vem o plot twist. Os moradores do abrigo falaram que não conheciam nenhum Dr. Tatum. A única pessoa que eles conheciam com esse sobrenome era Khalil Tatum, que trabalhava no abrigo como zelador. A polícia então é acionada e quando eles começam as investigações, os moradores descrevem o Khalil como um cara muito gentil, amoroso. Só que a polícia também começa a perceber que ele tinha uma relação com várias outras crianças, meninas, de mais ou menos a idade da Relisha ali. E todas essas meninas chamavam ele de padrinho também. Então, assim, começou a ficar uma coisa meio estranha. Então a polícia descobre que o Khalil, na realidade, tinha sido preso no passado 2 vezes por roubo, furto e arrombamento. E uma dessas vezes ele tinha sido condenado por 10 anos de prisão. E aí, durante as investigações, a polícia conseguiu captar uma imagem do Khalil e da Relisha no dia 26 de fevereiro em um hotel em Washington. E aí, pessoal, uma coisa que eu esqueci de mencionar antes é que a Relisha foi tida como desaparecida dia 1º de março de 2014. Então, esse também foi o último dia que conseguiram encontrar uma imagem dela, que nessa imagem ela estava junto com o Khalil e eles estavam indo em direção a um quarto de hotel. E foi a última vez que ela foi vista. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Khalil. O Khalil ele era casado há 23 anos com uma mulher chamada Andrea Tatum. Eles tinham aparentemente um casamento bem tranquilo, muito bom, sabe?
Só que, o que acontece? No mesmo dia que a Aurelicia é tida como desaparecida, o corpo de Andrea Tatum é encontrado num quarto de hotel em Maryland com um tiro na cabeça. As imagens do hotel mostravam ela, o Khalil e mais 3 homens um dia antes entrando nesse quarto. Depois esses 3 homens saem e mais tarde só sai o Khalil. Importante mencionar que desses 3 homens que estavam junto do Khalil e da Andrea, nenhum deles foi identificado. Então, assim, é um pouco complicado o caso, sabe? E a linha do tempo dele vai e volta, mas, enfim, vamos seguir. E após a polícia descobrir tudo isso, é emitido um mandado de prisão para o Khalil. E aí, no dia 31 de março, em um parque onde o Khalil costumava ir com a Aurelicia, é encontrado um corpo. O corpo estava dentro de um balcão que tinha ali, e era o corpo de Khalil Tatum. Ele havia cometido suicídio com a mesma arma que ele teria usado para matar a Andrea. A última vez que o Khalil foi visto foi no dia 2 de março, um dia após o desaparecimento da Aurelicia, e ele foi visto numa câmera indo comprar alguns itens. Ele estava comprando sacos de lixo de 42 litros, uma pá, uma lima e cal. Enquanto a Aurelicia, ela nunca foi encontrada, ela segue desaparecida até hoje. E assim, eu acho que dá de a gente chegar num consenso de que o Khalil matou ela. E assim, tem umas teorias acerca do caso, incluindo tráfico humano, que poderia estar associado com aqueles 3 homens que estavam junto com a Andrea, inclusive contra até o assassinato da Andrea, né? Que, tipo, vai que ela descobriu alguma coisa que ele ia fazer com a Aurelicia, e aí ele não queria deixar pontas soltas, ou ela não aceitou, e aí matou ela. E tem uma outra teoria que fala que a Samika e o Antônio teriam vendido a Aurelicia. Uma das coisas que sustentam essa teoria, que usam como evidência para falar dessa teoria, é que o Antônio na época tinha postado uma foto com muito dinheiro e vários tênis assim de marcas caras que eram para os filhos dele. E assim, só que até hoje nada foi provado, são só teorias acerca do caso. E aí em 2017, a Samika, o Antônio e a avó da Aurelicia vão num talk show. E a avó e o Antônio aceitam fazer o teste do polígrafo, que é aqueles testes para detectar mentira. E uma das perguntas que o apresentador faz é: você teve envolvimento com a morte da Aurelicia? E tanto a avó como o Antônio passaram, tá? Eles passaram nesse teste. Só que a Samika se recusou a fazer esse teste. E assim, eu sei que esse teste às vezes não fala nada sobre o caso, mas o fato dela ter se recusado a fazer ele, eu acho que diz muito sobre, entendeu? E aí, assim, eu acho que a gente pode dizer que a Aurelicia foi vítima do sistema. Assim, lembra que eu falei que o abrigo que ela morava tinha certas políticas, né, para com os moradores, tanto que os funcionários não podiam ter relação com os moradores, e eles tinham uma certa esquema de contagem de noite, né? Nenhuma dessas políticas estava sendo aplicada. Além de que a escola perdeu alguns sinais de alerta ali também. Então, tipo, a Aurelicia, ela não teve ajuda de quem supostamente era para cuidar dela, sabe? O abrigo que ela morava hoje fechou, a escola também fechou, e é complicado. Hoje em dia a família ainda tem esperanças de que a Aurelicia esteja viva por aí. Então aqui seria uma foto de como ela estaria hoje. E assim, esse caso é um pouco intenso, até falar sobre ele pra mim me deixa meio assim, porque ele é muito recente. E eu queria só entender o que aconteceu com a Aurelicia de fato, sabe? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E assim, se cuidem e até a próxima semana.